Você não se importa. Você não imagina o quanto você não se importa com a sua vida. Parece brincadeira, parece piada, mas é o que nós muitas vezes somos. Uma bela piada. Porque a gente não percebe o tempo passando, não vê as coisas acontecendo. A gente só vê o nosso entorno, no que está acontecendo na vida dos outros e não percebemos o que está acontecendo na nossa vida e nós não fazemos por onde porque simplesmente não percebemos. Essa questão da percepção, queridos, ela vai muito além do que a gente imagina. Ela vai muito além do que a gente espera e muito além também do que a gente precisa. E o que, falando nisso, precisa ser feito? Nós vemos em 1 João, por exemplo, citações sobre a questão do verbo. Em toda a história do mundo a gente ouve falar sobre orar, sobre a questão da palavra, sobre o olho de Horus, sobre a pineal. A gente não entende de bolhufas disso, e no entanto é isso que eu falei no comecinho desse vídeo. A gente não procura por onde, a gente não vai pesquisar, não vai estudar, não, como se nossa vida não se importasse. E olha, queridos, a nossa vida, ela precisa ser considerada de uma forma mais expressiva, mais exponencial, mais espetacular possível. É a sua vida. Você tem que ver a sua vida como se você estivesse saindo de uma emergência, saindo de um incêndio, saindo de um turbilhão de explosões simultâneas, onde você percebesse o valor da sua vida. E começa com a sua identidade, quem você é, e partindo disso, você tendo ciência do poder que você tem nas mãos, você começa ao, entre aspas, fazer por onde, que eu comentei no começo desse vídeo. O que você precisa fazer? Tendo essa ciência de quem você é, sabendo do poder que você tem. Essa questão da glândula pineal, por exemplo, ela é uma antena da nossa alma, que passa pelo nosso corpo, porque é uma conexão entre essas duas partes, e uma não pode estar longe da outra. Mas a grande verdade, querido, é que você somando a glândula pineal com a sua consciência de quem você é, imagem e semelhança de Deus, que tem o poder da oração, que parece simplório demais, mas orar, você precisa saber o que é orar. Orar é verbalizar. Quando você verbaliza, quando você externa uma palavra, ela tem a condição, ela tem o poder de transformar a sua vida. E muitas vezes você usa isso ao contrário. Na maioria das vezes você usa isso ao contrário, quando você diz que você não tem dinheiro, que você não tem condição, que você não consegue, talvez a subida de uma colina, talvez dirigir um carro, talvez ficar numa altura que para você seja um fim de mundo. São N desafios que precisam ser vencidos. Então, quando você tem consciência do que é a antena da sua alma e você entende que você precisa verbalizar, claro que na verdade pelo pensamento você já consegue isso, mas a partir do momento que nós estamos materializados, o verbalizar ainda é mais poderoso. E o que você precisa fazer? Você precisa colocar isso em ação de uma vez por todas. Ao acordar, você ainda está em beta, não, ainda você está em teta, e indo para alfa, ou seja, a sua frequência, porque nós todos somos frequência, nós somos átomo em movimento, e isso nos transforma em pessoas que têm um campo magnético ao nosso redor, em virtude dessa condição, e isso faz com que nós consigamos emanar energia, porque a energia ela emana, mas o magnetismo atrai. Pela energia do pensamento você emana. A telepatia, por exemplo, é isso. Você consegue fazer com que seja lembrado por alguém. Experimenta isso, começa a pensar em alguém, começa a imaginar essa pessoa e começa a falar com ela como se ela estivesse ali na sua frente.
Isso é telepatia. Você está emanando energia e aquela pessoa está recebendo a sua energia. E se ela se frequenciar com isso em sentimento, essa comunicação se torna ainda maior. Então, você emana energia desse campo magnético e você consegue atrair energia para você através do sentimento. Então, você tem um processo que acaba se concluindo em colapso de onda, segundo as leis da física quântica. Nesse colapso de onda seria o milagre que nós vemos tanto. Se você pesquisa na internet sobre milagres, você não consegue a sua vida toda verificar o quanto há de testemunhos a respeito de milagres, sejam quais forem os lugares, as pessoas, as igrejas, as comunidades. A gente vê milagres e santos em todos os lugares. E, na verdade, são pessoas que conseguiram transcender essa capacidade do nosso poder de fé. Então, são palavras simplórias, fé, oração, frequências, são palavras simplórias, mas que, na verdade, você consegue transformar. Na verdade, o reino de Deus e a sua justiça, ele é simples. O que nós precisamos é praticar, isso sim. O que a gente precisa é praticar as coisas que nos são ensinadas. Então, o que você faz? De manhã, você tem que usar esse poder da sua palavra, esse poder da fé, o dom da fé, que vai além da palavra, mas como nós somos iniciantes desse poder da fé, e como Jesus já disse, se nós tivéssemos ciência do poder da fé que nós temos, a gente moveria montanhas, a gente conseguiria transferir uma figueira de um lugar para o outro. É isso que Jesus disse. E quantas vezes Jesus disse que a sua fé te curou? Tem N citações de Jesus dizendo a sua fé te curou. Então, queridos, é importante que a gente use essa fé a nosso favor. Então, o que você vai fazer de manhã ao acordar e ao dormir também, quando você está sonolento? Você está na mesma frequência. Você consegue adentrar esses porões do inconsciente e consegue fazer com que esse colapso de onda aconteça. E como é que você faz isso? Você começa a usar o que você tem. Esse poder da fé é um legado de Deus para a humanidade. Então você vai afirmar, você vai determinar, você vai profetizar, sejam quais forem as palavras que você conhece nesse sentido, mas significa você emitir um poder que está além do que você imagina, através da verbalização, que pode ser em pensamento, sim, mas o que nós temos no momento como aprendizes da fé é a verbalização. Então o que você tem que fazer é determinar, sejam quais forem as palavras, verbalizar. Você tem que fazer sair pela sua boca determinações de cura, de transformação, de realização. Um exemplo, digamos que o seu desafio seja: você não consegue um relacionamento firme com alguém. Você não consegue encontrar uma pessoa que te ame de verdade, uma pessoa que te respeite de verdade, uma pessoa que esteja disposta a ser sua parceira por longa data, a viver o que tem de melhor da vida com você. E isso que eu afirmei agora, você não consegue reticências, são os paradigmas que você carrega. Seja para dinheiro, seja para relacionamento, que eu acabei de citar, seja para realização profissional, formação profissional, carreira, né, falando do profissional. E são muitas áreas, e você precisa quebrar esses paradigmas. Esse eu não consigo, reticência, é o que está dentro de nós. É o que nós trazemos, porque esse mundo está sempre imprimindo na gente esses conceitos do não consigo, não posso, não tenho. E o que você tem que fazer é inverter isso. Se você diz eu não consigo tal coisa, diga eu consigo tal coisa. Eu consegui já no presente, porque não tem tempo, é o presente, não tem passado, não tem futuro. Você tem que agir com esse poder da fé no presente. E é isso que você tem que fazer. No presente você diz, eu consegui tal realização. O que você precisa?
financeiro, sentimental, conjugal, seja qual for o que você precisa, é isso que você tem que fazer. Você tem que declarar: eu consigo, eu consegui. Sempre ter na consciência que você consegue, mas o que você tem que declarar é que eu consegui. Obrigado, Deus, porque eu consegui a realização financeira. E assim você vai ter resultados positivos. Tem que parar porque o meu gato resolveu entrar na minha frequência aqui e participar do vídeo. Mas fica essa conversa para um próximo vídeo também. A gente continua a parte 2. Grande abraço, tudo de bom, um ótimo dia para você. Que você faça desse dia algo melhor. Começa a declarar: esse dia vai ser maravilhoso, esse dia vai ser uma bênção. Como eu estou feliz nesse dia, o que aconteceu, por que eu estou tão feliz assim? É assim que você consegue resultados nessa vida. Sendo uma pessoa positiva, uma pessoa que afirma, determina e vai atrás dos seus objetivos. Você não é mais o tipo de pessoa que ganha dinheiro, você é o tipo de pessoa que faz dinheiro. Você não é mais o tipo de pessoa que teve um resultado aqui, outro acolá. Não, você tem que ter resultado todos os dias. E você consegue isso. Consegue isso quando você coloca no papel as suas reticências ali que eu falei e vai lutar. Um grande abraço e tudo de bom.